Você tá sabendo? O dólar bateu R$6, meu amigo. Mas antes de falar sobre isso com Rita Mundim, eu preciso ir a Brasília. O pacote de corte de gastos tão prometido pelo governo federal finalmente foi anunciado. E olha, algumas medidas pegaram muita gente de surpresa. A proposta prevê mudanças no imposto de renda, no pagamento do abono salarial e no reajuste do salário mínimo. Explica pra gente, Pedro Nascimento. Boa tarde, amigo. Boa tarde para você, William. Boa tarde também para todo mundo que acompanha a Itatiaia nessa quinta-feira. Pois é, não foi uma, nem duas, nem três vezes que a gente entrou aqui na programação falando sobre esse pacote de corte de gastos, né? Foram semanas aí de negociação entre os ministérios, que a Itatiaia acompanhou todos os passos, e agora, finalmente, nessa quinta-feira, o governo federal fez esse anúncio, né? Detalhando como será feito esse pacote de corte de gastos nas receitas e prevendo uma economia de quase 72 bilhões de reais entre os anos de 2025 e 2026. Pensando também em longo prazo, até 2030, a economia esperada pelo governo é de 327 bilhões de reais. Lembrando, claro, tudo tem que se concretizar dentro desse pacote, que ainda precisa do aval do Congresso Nacional, que já se comprometeu, inclusive, em avaliar essas medidas ainda no ano de 2024. Foram vários os anúncios, incluindo um anúncio sobre a questão do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Mas a gente vai focar na questão do corte de gastos, porque tem impactos significativos para a população. Por exemplo, para quem recebe o salário mínimo, há uma mudança no formato de correção do mínimo, que a partir de 2025 passa a ser calculado com base no PIB dos últimos 2 anos, mas com um aumento limitado a 2,5% o valor máximo da inflação, ou seja, pode ter um aumento real, mas esse aumento limitado a 2,5%. Outro ponto alterado pelo governo é quanto à previdência dos militares das Forças Armadas. A proposta, ela acaba com regalias existentes nessa previdência, como por exemplo a morte fictícia, que é, William, quando a família de um militar que é expulso das Forças Armadas acaba recebendo pensão como se ele tivesse morrido. Além disso, estabelece também uma idade mínima e também novos padrões de pagamento da alíquota dos militares, uma economia estimada em cerca de 2 bilhões de reais por ano com essas mudanças na Previdência. O governo também determinou a realização de um novo pente fino no cadastro de programas sociais, como por exemplo o BPC, que é aquele salário pago aos idosos e pessoas com moléstia grave, e também o Bolsa Família, que é pago para famílias que têm renda mensal de até R$218 por pessoa. Conforme o ministro Haddad, e a gente vai acompanhar agora, a ideia é conter o aumento de despesas e também evitar fraudes nesses cadastros. É muito claro para nós que nós vamos ter que passar a limpo, num prazo menor do que o anunciado em julho, o conjunto de medidas saneadoras dos cadastros dos grandes programas sociais. Então todo mundo vai ter que passar por biometria, todos os programas, e os prazos de recadastramento vão ser encurtados por lei, para que seja uma corriqueira esse acompanhamento à luz do que foi encontrado de julho para cá em relação a não aderência da pessoa cadastrada com o perfil previsto no programa social específico. Bom, William, foram várias as medidas anunciadas, inclusive faço um convite para o nosso ouvinte acessar o nosso portal itatiaia.com.br para ver detalhadamente todas essas medidas, mas uma aqui que vale a gente destacar e que tem um impacto significativo é sobre o abono salarial, porque essa medida anunciada pelo governo reduz o número de pessoas que têm direito a esse abono. Pelas regras atuais, o trabalhador que tem direito a esse espécie de 14º salário, né? É um trabalhador que recebe até 2 salários mínimos mensais, ou seja, que recebe até R$2.824 pelo valor atual. Com as mudanças, esse benefício será pago somente a quem recebe R$2.640, ou seja, menos que 2 salários mínimos. Lembrando que tudo isso ainda vai passar pelo aval do Congresso Nacional, que pode alterar parte dessas propostas e, portanto, a gente segue acompanhando todos os passos agora dessas medidas que foram anunciadas pelo governo federal. De Brasília, Pedro Nascimento. Ô Pedro, obrigado pela informação. Vamos acionar a nossa comentarista, economista Rita Mundim. Ô Rita, boa tarde. Ô Rita, o que está acontecendo? O dólar foi a R$6. De que forma que isso vai impactar a nossa vida e como você avalia esse lançamento do pacote do governo do Lula? Olha, William, o dólar está a R$6 nesse momento. Isso quer dizer que nesse ano, até aqui, nós estamos 24% mais pobres em moeda forte.
começamos o ano, né? E durante esse ano de 2024, perdemos em poder de compra em dólar 24%. Então é o seguinte, quem ia para os Estados Unidos ficar 100 dias, tem que cortar 25 dias na programação, é por aí. E o mais triste disso é a precificação do país. O país ele é precificado na taxa de juros e na taxa de câmbio. Por quê? É a confiança em se investir no país, em acreditar na economia do país. E por que está havendo essa perda de confiança? Porque o equilíbrio fiscal, ele é a única forma que o governo tem de parar o crescimento da nossa dívida. Então, a nossa dívida está crescendo de forma explosiva. E quando a dívida cresce, nós temos que pagar o serviço da dívida, que é juros. E aí, o dinheiro que seria destinado a investimentos, a educação, saúde, segurança, ele vai pagar juros. Mas por quê? O juro sobe pela falta de confiança no país. Porque se o juro não subir, o dinheiro que está aqui vai embora e o que está lá fora para de entrar. Então, a taxa de juros é o prêmio de risco do país. Então, vou dar um exemplo muito claro para você que está me ouvindo. Se você vai a uma instituição financeira e contrai um empréstimo, o primeiro empréstimo, seu juro, vamos botar que é 10% ao ano. Você não consegue pagar esse empréstimo e que é outro empréstimo. É óbvio que você não vai conseguir mais a taxa de 10%, porque o risco de você não pagar o próximo empréstimo aumentou, porque você não pagou o anterior. E aí você vai querendo pegar dinheiro no mercado para rolar a sua dívida e essa taxa de juros vai aumentando, porque sua dívida está aumentando. É isso que está acontecendo com o Brasil. Então o país tem que parar de gastar, tem que equalizar essa equação, receita menos despesa igual a zero. Isso é equilíbrio fiscal. E a responsabilidade fiscal, ela é parte integrante da credibilidade do real, desde que o real existe em 1994. Então é isso que está acontecendo. E as pessoas acham, não, vamos gastar auxílio isso, auxílio aquilo. Mas quem é que paga a conta? Um Estado que está cada vez mais quebrado. Então nós temos que parar com isso. Rita, a impressão que eu tenho, e eu não sei se é a mesma sua, quando o Haddad anunciou, eu até brinquei hoje no Conversa de Redação, que era uma espécie de bolo de chuchu com catupiry, né? Que se anunciava aí a redução do imposto de renda, o fim do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000, mas depois que ele começou, ele falou tanta coisa que eu imaginei, né, comecei a ver um bolo de legumes, onde você tinha batata, cenoura, pimentão, era um balaio de gato, que ele foi misturando tudo, deu uma confusão em relação aos 70 bilhões, ele falou, não é isso, a redução é de 70, mas a gente está falando da Previdência, enfim, foi um balaio de gato isso tudo mesmo? E o mercado sopa de letrinhas. Confuso com isso? Não, o mercado está completamente confuso, o pacote ele é confuso, decepcionante, e vou te falar uma coisa, alguns economistas estão remetendo essa situação a 2015, a 2000 e Dilma, com a contabilidade criativa, porque ninguém consegue enxergar. Por exemplo, o Bradesco já falou que não enxerga 70, enxerga 40 bi de corte de gasto. E a única coisa certa que eles não deviam ter misturado no momento onde o foco é atingir o equilíbrio fiscal é abrir mão de receita. Então, ao abrir mão de receita, eles já começam a anunciar mais impostos para quem ganha acima de 50 mil, mais impostos para isso. Então, o que parece é que o foco do governo é aumentar a arrecadação de impostos ao invés de reduzir despesas. E ficou desacreditado. E não sou eu que estou falando, é o economista-chefe do UBS, é o Goldman Sachs, é o Bradesco, é todo mundo. É uma sopa de letrinhas. O seu exemplo é fantástico, porque nós temos que resolver uma crise fiscal que existe desde a redemocratização. E ao demorarmos em sanearmos as contas públicas, nós estamos quebrando o país. E quem paga a conta é a sociedade como um todo. Como? O dólar não para de subir, nós vamos ficando mais pobres.
E o juro também não tem como não subir, porque se não tem política fiscal, se o governo não faz a parte dele, o Banco Central tem que subir os juros para evitar a fuga de capitais do Brasil, porque senão nós não conseguimos nem rolar a nossa dívida. Então o cidadão tem que enxergar que a vida dele vai bem quando o juro é estável, quando o dólar é estável. Isso demonstra a qualidade da gestão do governo. Quando o dólar e os juros ficam oscilando, quando a gente não tem paz, isso chama-se falta de gestão das contas públicas. O governo gasta muito, gasta mal e joga a conta para a sociedade. Rita Mundim participando aqui do Itatiaia Agora. Minha amiga, muito obrigado pela sua análise. Uma ótima tarde. Beijo grande, Rita.